Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo bem comigo também. Nesse vídeo quero conversar com vocês a respeito do processo de evaporação. De começo, uma grande ideia. Mudanças de fase geralmente envolvem mudanças de energia. Portanto, energia é um conceito intimamente relacionado com as mudanças de fase. As 4 formas possíveis de matéria são sólido, líquido, o gás e o plasma. Provavelmente, o seu livro ele não deve trazer muitas informações ou nenhuma informação sobre o plasma. E é por isso que em diversos momentos eu trago para vocês informações que estão em inglês, porque nos livros estrangeiros essas informações elas são mais atuais. Então, desses 4 estados, dessas 4 fases, ok? Ela pode mudar de uma fase para outra. Então, há mudanças de sólido para líquido, para gás, para plasma, ok? A fase da matéria depende da temperatura e da pressão. São outros 2 conceitos relevantes para se entender cada um desses estados. Então, a temperatura e a pressão que se exerce sobre cada estado é importante para se entender cada uma dessas fases da matéria. Pois bem, aqui eu tenho uma imagem em que está trazendo como que seria uma representação em escala microscópica de cada uma dessas fases. Para o estado sólido, esse estado aqui, turma, você pode ver que os átomos, ok, eles têm uma ligação bem fixa de uns com os outros. Podem ser átomos ou moléculas, ok? Isso quer dizer que cada átomo ou molécula dessa rede tem uma ligação com o átomo ou molécula que está imediatamente ao lado. Esses átomos e moléculas no sólido, eles não podem vibrar muito, ok? Mas sim, eles têm uma certa vibração. Cada um pode se mexer um pouco em torno de uma posição que ele ocupa. Ok, fazendo a adição de energia térmica, ok? Fazendo a adição de calor no estado sólido, essas ligações elas começarão a ser rompidas e então você passa a ter os átomos e as moléculas no estado líquido. Isso quer dizer que para o estado líquido a ligação entre os átomos e as moléculas já não é tão fixa, tão firme quanto era no estado sólido. Então aqui os átomos e moléculas possuem maior liberdade de movimento. Adicionando mais energia na forma de calor, o estado líquido pode passar para o estado de gás. Então aqui já praticamente não existe ligação alguma de um átomo ou molécula com o próximo. Estão praticamente todos os átomos e moléculas independentes e se movendo com grande liberdade. Fazendo mais adição de energia na forma de calor, esse gás pode virar o plasma. E perceba que agora você já não tem mais átomos ou moléculas, e você já tem, sim, os núcleos e os elétrons. Esse plasma, ele na verdade é que devido à adição constante de energia em uma substância, houve a dissociação, houve a ionização dos átomos e das moléculas. E agora você tem uma fase da matéria ionizada, ok? Com alto grau de energia. Beleza. Essa segunda imagem, ela traz para você 3 estados de matéria, que são os que comumente são tratados nos livros aqui do Brasil. O sólido, o líquido e o estado gasoso, ok? Então você tem o gelo, representando o estado sólido. Você tem o estado líquido, ok? O gelo já derretido. E aqui não dá para ver na figura, mas é possível que esse líquido, ok, ele já esteja evaporando, que é exatamente o que eu quero tratar com vocês. A grande ideia que eu quero tratar sobre a evaporação é que a evaporação é um processo que esfria o líquido deixado para trás. Então, ao longo desse vídeo, se você entender esse processo de esfriamento do líquido, excelente. Continuando. A água em um recipiente aberto
eventualmente evaporará. O líquido que desaparece torna-se vapor de água no ar. A evaporação é uma mudança da fase líquida para a gasosa e ocorre na superfície de um líquido. Então, aqui mais uma informação relevante. Evaporação vai ser um processo que ocorre na superfície de um líquido. Ele não vai acontecer no fundo aqui do líquido, ok? Então, nós temos aqui uma gravura, que ela vai se repetir em outros slides. Você tem aqui a representação de moléculas de água na fase líquida, ok? E a evaporação é um processo que ocorre aqui na superfície. Não se esqueça dessa informação, ok? Continuando. As moléculas na fase líquida movem-se continuamente em todas as direções e colidem uma com a outra a velocidades diferentes. Algumas moléculas ganham energia, enquanto outras perdem energia cinética. Então, a energia relacionada ao movimento das moléculas é a energia cinética. E no líquido vai existir moléculas que têm maior movimento e, portanto, maior energia cinética, e outras moléculas já têm uma menor energia cinética e se movimentam menos. Como está todo mundo mexendo no líquido, quando há a colisão de uma molécula com a outra, elas vão transferindo energia entre si, ok? E aí, quando esse processo acontece, quando esse processo de colisão acontece com as moléculas da superfície, é que nós vamos ter a evaporação. Continuando a ideia. As moléculas na superfície do líquido que ganham energia cinética podem ter energia suficiente para se libertar do líquido. E aí vão formar um vapor. São moléculas na fase gasosa. A energia cinética aumentada das moléculas colididas livre do líquido vem das moléculas restantes do líquido. A energia cinética média das moléculas remanescentes no líquido é reduzida. Então, turma, considerando então as moléculas que estão bem na superfície do líquido, ok? Quando ela recebe uma energia, uma colisão de uma molécula mais energética vindo logo abaixo, aquela molécula que estava bem na superfície pode passar aqui para o estado de vapor de água. Então, ela deixa o líquido e passa para o espaço logo acima, ok? Virando vapor de água. Acontece que quando essa molécula deixa esse líquido, ok? Ela leva consigo um pouco da energia. E essa energia que ela está levando consigo quando passa para o vapor de água diminui a energia total desse pessoal que está aqui na forma líquida. Então, se houve uma diminuição da energia, porque a molécula passou para outro estado, levando consigo parte da energia, a diminuição da energia das moléculas que ficaram na fase líquida vai ser interpretada como uma diminuição da sua temperatura. E é exatamente isso que eu quis dizer com a ideia de que a evaporação é um processo de resfriamento. Continuando a discussão. A cobertura de tecido nas laterais do cantil, ok? Aqui a gente tem um cantil de água, ok? Promove o arrefecimento, que é um esfriamento quando está molhada. Então, esse cantil tem parede de tecido. Quando esse tecido está molhado, ele vai promover um esfriamento do líquido dentro do cantil. À medida que as moléculas de água de movimento mais rápido deixam o pano do cantil, a temperatura do pano diminui. Então, já que a evaporação é um processo de arrefecimento, de diminuição de temperatura, quando a água do tecido evapora, diminui-se a temperatura, ok? E a diminuição da temperatura é passada também para a água dentro do cantil. E você vai ter uma água mais fresca para poder ser ingerida. Outra aplicação do processo de evaporação. Quando o corpo humano superaquece durante uma atividade física, por exemplo, as nossas glândulas sudoríparas produzem a transpiração. Como o suor evapora, ele nos resfria e nos ajuda a manter a temperatura corporal estável. Então, o suor é um mecanismo de controle da temperatura corporal.
E é muito comum, principalmente os meninos que fazem atividades físicas mais intensas, como jogar bola e correr, ok? O processo de transpiração, ele é um processo de controle da temperatura corporal. E é muito comum, né, tanto os meninos quanto as meninas, que quando termina a educação física, vocês querem imediatamente estar na frente do ventilador. Por quê? Porque o ventilador vai favorecer o processo de evaporação desse suor que está sobre a sua pele. Por quê? Porque esse suor que está sobre a sua pele vai evaporar, tudo bem? E quando essas moléculas de água evaporam, ou seja, passa da fase líquida para a gasosa, essas moléculas levam energia com elas. E aí diminui a sua temperatura corporal. Continuando, os suínos não têm glândulas sudoríparas. Eles rolam na lama para resfriar-se. Então está explicado por que os suínos gostam de lama, ok? Eles não têm glândulas sudoríparas e eles usam o processo de ficarem rolando aí na lama para poder diminuir a sua temperatura corporal, ok? Porque nessa lama tem água, essa água vai evaporar e a evaporação é um processo de resfriamento do corpo. Já os cães, eles têm glândulas sudoríparas nas patas somente, ok? Então, eles podem fazer as trocas energéticas através da língua, ok? Quer dizer que nem sempre, que se o seu cachorro estiver com a língua para fora, ele está com sede. Ele pode estar apenas fazendo trocas energéticas para equilibrar a sua temperatura corporal. Agora é aquela hora da rapidinha com o seu professor. Eu sempre deixo uma pergunta para que vocês respondam, embora não faça muito sucesso, mas eu continuo tentando fazer o meu melhor. E a pergunta que eu quero deixar para vocês é: de que maneira a evaporação afeta a temperatura de um líquido? Ok? Pergunta fácil de responder. Eu espero que você deixe a sua resposta aí nos comentários para que a gente possa interagir. Espero que eu tenha colaborado de alguma maneira para melhorar o seu entendimento a respeito de evaporação. Um forte abraço e até o próximo vídeo.